O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde vou, vós não podeis ir? Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde vou, vós não podeis ir? Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo, tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que Que assim seja. Amém. Podem sentar um pouquinho. Duas pequenas observações sobre a palavra de Deus. A primeira sobre a primeira leitura do livro dos Números. É interessante a postura do povo de Deus, do povo que Deus escolheu como sua herança. Primeiro, eles reclamam porque não tinham pão. Deus mandou maná. Depois, eles reclamam porque faltava água. Deus mandou água. Brotou da pedra. Moisés bateu na pedra e brotou água viva para eles beberem. E agora, no texto que nós acabamos de ouvir, eles estão reclamando porque estão com nojo do alimento miserável. O alimento miserável é o pão, o maná que Deus mandou. Quando eles tinham fome, Deus mandou o maná. Agora eles estão com nojo do alimento que eles chamam de alimento miserável. Por isso que eu disse, é interessante o povo de Israel, né? É interessante o povo de Deus na sua reclamação. E aí o texto diz uma coisa que para nós é um pouco assustadora. Como punição pela reclamação do povo, Deus mandou as serpentes. Deus mandou a serpente. E aí o povo começou a morrer por causa das picadas da serpente. Deus pede para Moisés fazer então uma serpente de bronze, né, como a gente vai ver, e colocar no alto, como sinal. E todos aqueles, olha que curioso, as serpentes apareceram por permissão de Deus, mordia o povo morria. E aí o povo começou a reclamar de novo contra Moisés. Deus manda fazer uma serpente de bronze e colocar no alto. E diz que todos os que fossem mordidos pela serpente
ao olhar pela serpente de bronze, seriam curados. Por isso que eu falei que é difícil para a gente compreender isso. Que ao mesmo tempo que Deus permitiu que a serpente mordessem o povo, Ele também deu um jeito de curar a serpente, de curar as pessoas da mordida da serpente. Claro que simbolicamente nós temos nesta serpente muito mais, ela significa muito mais do que aquilo que está no texto. Está simbolizado aqui a desobediência, o pecado, a sedução da serpente lá no livro do Gênesis, que fez com que o homem rompesse a sua amizade com Deus. E como cura, veja que impressionante, como cura das consequências da desobediência, Deus mandou o seu próprio filho. E aí aquele texto que vai aparecer lá no capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus conversa com Nicodemos. Assim como a serpente no deserto foi levantada por Moisés, o Filho do Homem será levantado. E todos aqueles que olharem para o Filho do Homem levantado no alto da cruz, ficarão curados. Notem, Jesus é a cura que Deus nos enviou para nos libertar do pecado. Simbolizados neste gesto, neste sinal que Deus pediu a Moisés, que Moisés fizesse, para que todos os que olhassem para a serpente fossem curados. Todos os que olharem para o Cristo crucificado com fé, como ele mesmo vai dizer, serão curados do veneno da serpente, isto é, das consequências do pecado, causado pela desobediência do primeiro homem. Então, em Jesus, nós fomos restaurados, podemos dizer assim. E aí, de algum modo, Jesus repete isso no capítulo 8, que nós acabamos de ouvir, a partir do versículo 21 até o versículo 30. Interessante que aparece 2 vezes esta expressão: disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou. É bonito a gente observar no Evangelho de João esta expressão, eu sou, está fazendo referência àquilo que Deus se revelou a Moisés, lá no capítulo 3 do livro do Êxodo. Quando Moisés foi enviado para libertar o povo, Moisés perguntou, e se o povo perguntar, qual é o seu nome? O que eu vou dizer? E aí Deus disse, você dirá, aquele que me enviou até vós. E no Evangelho de João aparece várias vezes, essa expressão, eu sou. Aparece no capítulo 6, várias vezes, Jesus falando, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Aparece nesse texto que nós ouvimos, aparece 2 vezes, aparece no capítulo 10, quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Capítulo 15, eu sou a videira. E assim vai aparecer diversas vezes. Uma vez eu contei, no Evangelho de João tem 22 vezes que Jesus fala, eu sou. Só no Evangelho de João, aparece 22 vezes. Então, por que estou contando esse fato? Para dizer que este que se apresenta diante do povo, diante das autoridades, diante dos sumos sacerdotes, ele é Deus. E é este o motivo do conflito. É este o motivo do conflito, porque quando Jesus está se apresentando, entre aspas, só na sua humanidade, nem as pessoas da época de Jesus e nem as pessoas do nosso tempo teriam dificuldade de acreditar nele e de segui-lo. O problema está justamente que este eu sou revela que Jesus é Deus, homem e Deus. E aí começam a aparecer as dificuldades, tanto das autoridades da época de Jesus, quanto das pessoas no nosso tempo.
Porque fazer esta profissão de fé, ou aceitar que Jesus é Deus e acreditar em tudo aquilo que ele ensinou, é uma realidade muito desafiadora. Seria muito mais fácil se a gente acreditasse que ele é um profeta poderoso, somente um profeta e somente um homem. Ou um profeta que Deus abençoou, que Deus colocou a sua graça, mas que não teria nada a ver com Deus. Para nós não. Porque nós professamos a nossa fé em Jesus e acreditamos justamente na divindade. Ele veio para nos salvar. Ele é o sinal da salvação de Deus para nós. Quando diz o versículo 25, então perguntaram, quem és tu então? Jesus respondeu, eu vos digo desde o começo. Eu vos digo desde o começo. Desde o início da missão de Jesus, ele revelou que ele era Deus. As autoridades, os sumos sacerdotes e aqueles que não aceitaram, não acreditaram. Mas ele sempre revelou isso. E aí ele vai apresentar, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Olha a frase, quando tiverdes elevado. Misteriosamente e discretamente, Jesus apontando para o mistério da cruz, para o mistério da paixão que ele vai vivenciar. E que por este mistério, ele vai resgatar a humanidade toda que está ainda sofrendo as consequências do pecado do primeiro homem. Ao ser elevado na cruz, ele vai manifestar definitivamente a salvação. Daí a gente canta, popularmente na Quaresma, prova de amor maior não há do que dar a sua vida pelos seus amigos. É isso que o Senhor está apontando. E nesta última semana, antes da Semana Santa, a liturgia já vai colocando-nos dentro deste mistério. Então é preciso que a gente acredite, é preciso que a gente renove a nossa fé na certeza de que o Senhor nos salvou, nos salvará, entregando-se na cruz, obediente até a morte, e morte de cruz, para nos salvar e renovar em nós a amizade para com Deus. Peçamos que o Senhor Jesus, na sua paixão, morte e ressurreição, renove a nossa vida, transforme o nosso coração e nos dê a graça da conversão sincera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.